Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindos a esse que é o nosso Camacel News. Camacel Atualidade, o programa aqui do canal Camacel que nos fala sobre os diferentes métodos de resolução de conflitos, as diferentes formas de resolução de conflitos e nos traz notícias do quadrante da mediação, da conciliação, da arbitragem, da resolução de conflitos, quer a nível interno como a nível internacional. Já conheces o nosso canal, sabes quais são as premissas que advogamos e por que razão o fazemos, então solicitamos que subscrevam o nosso canal, assistam aos nossos vídeos e partilhem com todos aqueles que possam ser interessados nas matérias que aqui nós abordamos. Ainda que não sejam interessados à partida, podem sempre fazer essa partilha, na medida em que temos plena noção de que mais cedo ou mais tarde conhecer sobre estas matérias referentes à resolução de conflitos extrajudicial poderão ser imprescindíveis para muitos de nós, ou porque estamos ligados a corporações, seja de natureza empresarial ou não, ou mesmo aqueles que, a nível privado, possam ter um ou outro conflito e queiram escolher a via da mediação, da conciliação ou da arbitragem como aquela que mais propícia, mais adequada para a resolução do seu conflito. Pelo que fica aqui o nosso conselho vivo no sentido de partilharem abundante e repetidas vezes os vídeos e os conteúdos que aqui nós colocamos. Para o dia de hoje nós trazemos uma abordagem ainda preliminar ou inicial relativamente a um tema que é bastante novo, mas contudo muito importante. Estão lembrados que nós aqui no nosso Camacel, vezes sem conta, temos feito menção de que o quadro da arbitragem, a dinâmica da arbitragem em Angola tem sido cada vez mais atuante, na medida em que não só o Executivo, por via da sua Direção Nacional para a Resolução Extrajudicial de Litígios do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, tem praticado vários atos na promoção dessas formas diferentes de resolução de conflitos, mas também o órgão legislativo, a Assembleia Nacional por excelência, tem produzido diferentes diplomas legais que concorrem exatamente para a realização desse desiderato. Esses diplomas legais não só são de ordem interna, mas também estamos a falar de convenções internacionais, não é? De resoluções de adesão a convenções internacionais, como foi o caso recente da Convenção de Washington e a Convenção de Nova York. Mas o sistema judicial, ou o sistema de justiça ou a ordem jurídica, não se configura apenas com a atuação desses entes. Nós temos também os tribunais e estes têm muito, porque concretizam a realização da justiça e materializam esse acesso por via das suas diferentes instituições. E nesse caso estaremos a falar quer dos tribunais judiciais como também dos tribunais arbitrais. E é exatamente neste particular que nós queremos hoje trazer uma informação que reputamos de muito importante, porque marca um momento importante no nosso ordenamento jurídico. Por várias razões, sendo dentre elas aquela que mais nos chama a atenção da possibilidade de estudo e discussão sobre esses temas. Por várias razões e por várias pessoas, pelos académicos, porque traz aqui nuances novas da apreciação e interpretação de determinadas normas, dos advogados, porque toca fundamentalmente ao exercício da atividade da advocacia, mas também aos aplicadores da lei, juízes e árbitros, porque poderão ter situações similares para resolverem, para tratarem nas diferentes arbitragens em que sejam partes ou que sejam chamados a intervir. Queremos aqui trazer o acórdão que resultou da deliberação do Tribunal Constitucional e que foi tornado público, ou pelo menos vem assinado, no dia 10 de abril de 2023, ou seja, do corrente ano, mês passado, faz agora 11 dias desde a prolação desta sentença, se assim quisermos, que foi proferida nos termos do processo 82/19 em matéria de recurso extraordinário de inconstitucionalidade promovido pela Ordem dos Advogados de Angola. Lembrar e fazer nota aqui de circunstância que este recurso extraordinário de inconstitucionalidade foi requerido contra o Tribunal Supremo, isso porquanto o Tribunal Supremo, no processo número 377/14,
que decorreu na Câmara, na terceira secção da Câmara do Civil e do Administrativo, Fiscal e Aduaneiro do Venerando Tribunal Supremo, em processo de recurso de contencioso à impugnação de ato administrativo promovido pela Endiama EP, empresa pública angolana do ramo dos diamantes, em que esta empresa solicita ao Tribunal a anulação do ato administrativo, no caso a deliberação do Conselho Nacional da Ordem dos Advogados de Angola, datada de 31 de março de 2014, no qual considera, nos termos da lei, pelo menos assim fundamentado nesta deliberação, aqui a lei, nos referimos à lei da advocacia, os estatutos da Ordem dos Advogados e mais legislação aplicável, que os advogados que assistiam a Endiama EP, neste processo, no caso do processo 377/14, que pertenciam a uma sociedade ou uma firma brasileira, não podiam praticar atos próprios de advogados em Angola, considerando as limitações que, nos termos da Constituição, mormente nos artigos 193 e 195, e também nos termos da lei, se colocam ao exercício da atividade da advocacia, ou seja, na prática de atos próprios de advogados, apenas por profissionais inscritos na Ordem dos Advogados de Angola. Bem, resumindo o caso, o que sucedeu foi exatamente o seguinte: houve esta impugnação, porquanto a Endiama entende que podia sim ver-se representada aqui por via da assistência de advogados estrangeiros, no caso uma firma de advogados brasileiros, e que, por esta razão, a deliberação do Conselho Nacional da Ordem dos Advogados não fazia sentido e não se podia manter. A Ordem dos Advogados, diante disto, destes factos, ela sim, aqui está bem, reclamou e fundamentou do modo contrário, mas esta reclamação, essas alegações apresentadas não lograram êxitos na medida em que o Tribunal Supremo, de facto, declarou nulo e obviamente sem efeito, a deliberação do Conselho Nacional da Ordem dos Advogados e admitindo com isto a intervenção dos advogados brasileiros e a validação dos atos praticados por esses advogados na demanda que aqui nós identificamos, no caso do processo 377/14. Com efeito e não conformada com a decisão, a Ordem dos Advogados de Angola requereu então ao Tribunal Constitucional, em processo próprio, no caso aqui o recurso extraordinário de inconstitucionalidade, que correu os seus termos com o processo catalogado com o número 82/19. É este processo que este pedido conheceu a decisão, mas decisão desfavorável, ou seja, o Tribunal Constitucional entendeu que, efetivamente, as limitações que se colocavam ou que se colocam e alegadas pela Ordem dos Advogados de Angola não podiam proceder, na medida em que a arbitragem, isso grosso modo, a arbitragem é uma forma voluntária de resolução de conflitos que admite, por força do princípio da autonomia da vontade, a intervenção de diferentes atores, não é um tribunal judicial pelo que, e por conta da autonomia da vontade, as decisões são tomadas por árbitros estes, fraseando os termos da sentença ou do acórdão, juízes arbitrais, estes que não são necessariamente juristas, pelo que, tendo sido aplicada por a escolha das partes às regras da UNCITRAL e não outras, a LAV seria de aplicação meramente subsidiária, pelo que, consagrando este instrumento normativo que as partes podem fazer representar por qualquer pessoa a sua escolha, então, por maioria de razão e com este fundamento, os advogados brasileiros ou de nacionalidade brasileira podiam sim praticar os atos em representação da Endiama e, com efeito, praticarem os atos que entendessem necessários para a defesa dos interesses da sua constituinte, a Endiama EP. No fundo, foram esses os argumentos de razão, pelo menos aqueles que têm mais força, que foram carreados
pelo Tribunal Constitucional e também, grosso modo, pelo Tribunal Supremo para tomarem as decisões que tomaram. Como dizíamos, nós queremos trazer aqui apenas uma análise preliminar, sem prejuízo de voltarmos a este tema, e teremos necessariamente de voltar a esse tema, tal é a importância que ele se reveste, e aqui sem qualquer paixão ou defesa de interesses, não é? Pese embora uma declaração seja necessária, eu também sou advogado e membro dos órgãos sociais da Ordem dos Advogados, mas, no entanto, aprecio a questão de modo meramente técnico e procuramos extrair algumas conclusões desta mesma apreciação que julgamos agora preliminar, sem prejuízo, e aqui reiteramos, de fazermos uma outra análise muito mais aturada. Entendemos que os argumentos de razão trazidos não são atacáveis, porquanto o Tribunal Constitucional, quer o Tribunal Constitucional, quer o Tribunal Supremo, muito provavelmente passaram à margem de algumas questões e algumas situações que entendemos serem relevantes para se poder apreciar a questão. A primeira é de saber, efetivamente, se o facto de ser sede do Tribunal Arbitral Angola, que normativos deverão ser aplicáveis e quais normativos ou diplomas legais poderão ser afastados, considerando o exercício da autonomia da vontade, a escolha das partes, em sede da Convenção de Arbitragem ou num outro momento, tenham feito para a realização desta arbitragem, o desenvolvimento desta arbitragem. Parece-nos ser esse enquadramento fundamental para que possamos extrair a posterior as diferentes conclusões. Outra situação que também é imprescindível se prende com a avaliação do nível de intervenção que tiveram os advogados. Se efetivamente o que foi feito foi uma mera representação da parte ou se foi a assistência técnica como advogados e com efeito a prática de atos próprios de advogados, porque entendemos que de facto deve-se fazer aqui essa destrinça que muito bem faz o artigo 19 da Lei da Arbitragem Voluntária também sobre isto. Bem, então nós queremos trazer aqui, se tanto, 4 ou 5 premissas para lançarmos lenha à fogueira e começarmos, de facto, a analisar esse tema com maior profundidade. Uma primeira tem que ver com a questão de saber se o facto das partes usarem da autonomia da vontade e consagrarem como regulamento para a arbitragem o regulamento da UNCITRAL afasta de absoluto ou em absoluto a aplicação da lei angolana. Bom, nós, quanto a isso, entendemos que não. Entendemos que não e com 2 fundamentos de razão que se podem aqui apresentar. Um primeiro é que a regra da UNCITRAL, as regras da UNCITRAL não são lei. As regras da UNCITRAL, também como defende o professor Lino de Anvuto, não é um contrato internacional. São regras, como o próprio nome diz, criadas no sentido de poder colaborar, ajudar as diferentes entidades públicas, privadas, coletivas ou não, a regularem as suas arbitragens, mormente arbitragens ad hoc, por normativos pré-estabelecidos que podem, sendo adotados por essas partes, serem aplicáveis às arbitragens em que elas estejam envolvidas. Ou seja, na verdade, essas guidelines, se assim podemos chamar, foram criadas no sentido de facilitar, no sentido de ajudar, de apoiar aqueles que estivessem envolvidos em arbitragens e em face de alguma dificuldade que se pudessem ter para criar todo um regulamento para essas mesmas arbitragens ad hoc. Por que arbitragens ad hoc? Porque as arbitragens institucionalizadas, como o próprio nome diz, via de regra, têm um regulamento próprio dos centros de arbitragem que lhes é aplicável e não aplicam ipsis verbis ao regulamento da UNCITRAL, sem prejuízo dos centros querendo poderem fazê-lo também. Mas não é o caso e, no geral, não é assim que ela de facto é aplicável.
Por um lado isto, não é? A natureza das regras da UNCITRAL e que comparativamente à lei da arbitragem voluntária, claro que elas não subsistem diante da lei da arbitragem voluntária, sendo que é necessário também nós aqui avaliarmos que tipo de normas da lei da arbitragem voluntária poderão ser afastadas por acordo das partes. Porque se olharmos nessa perspectiva, sim, poderemos, à partida, ser tentados a dizer que sim, e com alguma razão, mas não para o caso em específico. Ou seja, a adoção, por via da convenção de arbitragem, ou por via do compromisso arbitral pelas partes, das regras da UNCITRAL como regras aplicáveis à arbitragem, permite de facto que em todas aquelas disposições previstas pela lei da arbitragem voluntária, entenda-se aqui lei instrumental, sejam afastadas, dando primazia ao regulamento da UNCITRAL. Não como regra, não a lei geral, não a LAV apenas, não já a aplicação subsidiária da LAV, mas, no caso aqui, a aplicação das regras da UNCITRAL naquilo a que a LAV, enquanto lei do Estado, da lei do Estado que sedeia à arbitragem, permitir que seja aplicada. Porquê é vista dessa forma e não do modo inverso? Porque existe aqui um outro princípio que se coloca, que é o princípio da ordem pública, ou o dever de respeito à ordem pública. Não já à ordem pública internacional, mas aqui à ordem pública interna do Estado angolano. E a ordem pública interna do Estado angolano aqui deve ser avaliada olhando exatamente para o que diz a Constituição, para o que diz a lei da advocacia e para o que diz, ou para o que dispõe os estatutos da Ordem dos Advogados, que inequivocamente coloca uma limitação ao exercício da advocacia, ou seja, à prática de atos próprios de advogados, apenas a advogados inscritos na Ordem dos Advogados de Angola. Dito de outro modo, e sendo mais claro, só podem praticar atos próprios de advogados aqueles que estejam inscritos regularmente na Ordem dos Advogados de Angola. Atacar ou afastar uma norma como esta, prevista na Ordem Jurídica Angolana, desde a Lei da Arbitragem Voluntária os Estatutos da Ordem dos Advogados, a Lei da Advocacia, estaríamos a atentar, no meu ponto de vista, contra a ordem pública interna do Estado angolano, e isso as partes não podem, ainda que usando do máximo da autonomia da vontade que elas têm, nunca, em momento algum, poderão atacar normas com caráter imperativo que a Constituição e a lei estabeleçam. Então, não só pelo facto de as regras da UNCITRAL não serem uma lei, em sentido formal, mas, sobretudo, pelo facto de essa norma que se quer afastar, ou por via da aplicação do regulamento da UNCITRAL, colidir com uma norma fundamental, com uma norma imperativa, estabelecida pelo ordenamento jurídico angolano, e nesta medida o seu afastamento implicar a violação da ordem pública interna do Estado angolano. Isto por um lado. Por outro lado, é necessário nós também avaliarmos o que diz efetivamente o artigo 19, ou o que dispõe o artigo 19 da Lei da Arbitragem Voluntária, que, no nosso entender, o acórdão, em certa medida, faz alguma confusão entre dois institutos ou duas situações totalmente distintas. Uma coisa é a representação em geral, outra coisa é a representação para assistência jurídica ou assistência técnica na arbitragem, se quisermos. Dito de outro modo, o que é que eu quero dizer concretizando? Nos termos do artigo 19 da Lei da Arbitragem Voluntária, as partes, ou a parte na arbitragem, poderá fazer-se representar a ela mesma por um terceiro da sua conveniência e da sua confiança, independentemente de qualquer expertismo ou qualquer condicionalismos ou critérios que a lei estabeleça para essa representação ou para a qualificação desse profissional que vai fazer essa representação. O mesmo já não se coloca para a assistência. A assistência técnica por advogado ou para a prática de atos próprios de advogado tem a limitação que a lei estabelece, que segundo a qual deverão ser praticados estes atos em concretos apenas por advogados, sendo estes inscritos na Ordem dos Advogados de Angola regularmente.
Dito de outro modo, e separando águas, a representação pode ser uma representação subjetiva para efeitos de prática de quaisquer outros atos a nível da arbitragem ou no tribunal arbitral, não é? Poderá ser a representação da administração da empresa, por exemplo, para prestar um depoimento relativamente a determinado facto. Poderá ser uma representação de um determinado indivíduo ligado a este ou aquele processo para relatar sobre determinada situação que o tribunal arbitral entenda necessária se fazer. Ou, enquanto parte na arbitragem, poder estar presente, poder ter a oportunidade de poder se pronunciar ou intervir no processo. A representação estrita e simples, como a que prevê o Código de Processo Civil, o Código Civil em matéria de representação legal. Mas, diferente da representação, nós temos a assistência. E o artigo 19 da LAV diz exatamente isso, representação ou assistência. A representação é feita por qualquer pessoa e a assistência deverá ser feita, então, por qualquer pessoa ou advogado, no caso a assistência, deverá ser feita por advogado, escolhido pela parte, mas, no entanto, com as limitações que a ordem jurídica coloca e aqui fazendo necessariamente as remissões para os diferentes diplomas legais, mormente a lei da advocacia que estabelece os atos próprios de advogados e as limitações relativamente a esses atos. A autonomia da vontade das partes, aqui se vai colocar fundamentalmente no direito, na faculdade de ter ou não ter advogado. Ou seja, as partes são livres, porque em arbitragem não temos exatamente os mesmos condicionalismos, pelo menos nos mesmos termos, em que se aplica nos tribunais judiciais. Estou aqui a falar do pressuposto processual do patrocínio judiciário. Não existe a obrigatoriedade, não existe, na verdade, o pressuposto processual do patrocínio judiciário em arbitragem. Dito de outro modo, para que me percebam, não é obrigatória a constituição de advogado em arbitragem. No entanto, as partes podem estar sozinhas, podem estar por si mesmas na arbitragem, mas querendo ou não querendo estar por si mesmas, podem estar representadas por alguém ou por determinada pessoa. No entanto, essa representação se vai determinar, do ponto de vista subjetivo, se ela deverá ser feita por advogado ou por um outro profissional ou por profissional algum, por alguém ou uma pessoa da confiança da parte, dependendo de que tipo de atos pretende que sejam praticados, por um lado. Por outro lado, se esta representação é uma representação geral, normal, se quisermos, ou é para assistência técnica na arbitragem por via da prática de atos de advogado. Ora, se for uma assistência técnica por via da prática de atos de advogado, dependendo da resposta que a ordem jurídica interna do Estado que se dê à arbitragem apresentar e o dever de respeito à ordem pública interna desse Estado, deverá ser observado aquilo que o ordenamento jurídico determina. E no nosso caso, aqui, o direito à liberdade, o direito à autonomia da vontade, na escolha ou não de advogado, se vai colocar, de facto, com essa limitação. Se eu quiser, ou se a parte quiser, que o advogado vá para o processo para praticar atos próprios de advogado, então terá de ser um advogado inscrito na Ordem dos Advogados de Angola. Isto penso que é ser claro e sem prejuízo de se discutir o tema para se extraírem as melhores conclusões. Finalmente, se calhar algumas pinceladas sobre algumas terminologias que são usadas no acórdão, se calhar uma em particular, que é a do juiz arbitral. A juiz arbitral, de facto, na arbitragem não existem juízes arbitrais, ou seja, existem árbitros que não são juízes, tal como nos tribunais judiciais existem juízes que não são árbitros. Têm ambos a mesma função, não é? De julgar,
de ditar o direito, de dizer o direito, mas não é um juiz arbitral. É verdade que sim, alguma doutrina traz essa expressão, mas é uma expressão errada, não é, no rigor, uma expressão que deve ser cultivada, principalmente para um país que quer se afirmar como o amigo da arbitragem e, consequentemente, a necessidade do judiciário tomar uma posição muito mais neste sentido. Então, deverá, de facto, deixar de abraçar terminologias como estas, como se faz referência no acórdão de juiz arbitral. Não existem juízes arbitrais, exatamente pelas mesmas razões que no acórdão se fazem menção, que os árbitros poderão ser, inclusive, não juristas. Por essa razão, não são de facto juízes, e embora tenham a missão ou a função de dizer o direito no caso concreto, mas não são juízes, como tal. Há algumas similitudes que se colocam no que respeita à responsabilidade, quer civil, quer criminal, mas, no entanto, embora exista essa equiparação, os árbitros, em termos de designação, não são juízes, e entendemos, de facto, embora possa haver similitudes que aqui se colocam, não seja uma expressão que deve ser abraçada, exatamente porque nos leva à figura do juiz do Tribunal Judicial, e não é isso que se quer quando se fala em arbitragem. Pronto, então eu acho que são essas as primeiras pinceladas que nós podemos aqui apresentar relativamente a esse tema, e que, de facto, nos deixam com água na boca para as cenas dos próximos capítulos, eventualmente por nós ou por outros profissionais que queiram também sobre esse tema se pronunciar. Muito provavelmente nós poderemos voltar num outro contexto e tratando desse mesmo tema. Por enquanto, nós ficamos por aqui e despedimos-nos com votos de um reencontro breve na nossa próxima edição do Camacel News, Camacel Atualidade. Fiquem bem e desejo a todos um bom descanso ou um bom trabalho, conforme a circunstância em que se colocarem. Obrigado.